E aí, tudo bem? Um prazer e privilégio para mim hoje contar aqui para vocês um novo projeto que deve começar agora no mês de março. Faz parte do nosso programa de educação continuada em ortopedia funcional dos maxilares, que se iniciou no princípio dos anos 90, ainda com a participação do queridíssimo e saudoso Edson José Diniz Dutra. Lógico, de lá para cá muita coisa mudou, evoluiu, alterou, e a minha meta, o meu objetivo é que você, neste curso, comece a entender começo, meio e fim, né? Tudo relacionado com as oclusopatias na infância, prevenção e tratamento. Vamos discutir diagnóstico, elementos diagnósticos, vamos discutir planejamento, como se planeja, vamos discutir a elaboração de uma prescrição, assim como vamos acompanhar a evolução de casos que foram tratados há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, com preservação e cataminese ao longo desses períodos. Né? Será, então, um curso de 5 módulos, em 5 meses, aos sábados, as datas vocês têm aí, e, de novo, será um privilégio contar com você. Vem conhecer o projeto, então, e, ao final, se você tiver alguma dúvida, estarei aqui para lhe responder. Evidências científicas, um capítulo importante. Agora, é bom lembrar que já há algum tempo a pirâmide de evidências científicas ela foi decapitada. As revisões sistemáticas não estão no topo da pirâmide e não devem ser utilizadas como sustentação para procedimentos clínicos. Começa por aí. Então nós vamos enveredar por esse tema, que ele é muito importante, uma vez que as evidências científicas são muito importantes para que nós tenhamos procedimentos clínicos cada vez mais bem fundamentados, cada vez mais bem sustentados. Portanto, vale a pena investir, não é muito tempo, mas vocês verão que faz toda a diferença nessa abordagem das evidências clínicas e científicas. Falando em evidências, é interessante a gente lembrar que a Academia Americana de Odontopediatria, desde 2014, publica suas recomendações e diretrizes para os odontopediatras americanos. A Academia Americana de Odontologia Pediátrica, como eles se chamam, né? AAPD, reconhece a importância de controlar o desenvolvimento da dentição e da oclusão e seu efeito sobre o bem-estar de bebês, crianças e adolescentes. Ou será que autoimagem, autoestima elevada, bem-estar são privilégios apenas de adolescentes e adultos? O manejo inclui o reconhecimento, o diagnóstico e o tratamento adequado das anormalidades dentofaciais. Estas recomendações pretendem estabelecer objetivos para o manejo do desenvolvimento da dentição e da oclusão na odontopediatria. O QR Code que vocês veem aí na tela, vocês podem acessar diretamente as diretrizes e recomendações da AAPD para Best Practice, ou seja, para as melhores práticas clínicas baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis. Vamos falar também sobre isso, porque é muito importante. Você quer saber como, quando e por que a gente consegue modificar a direção de crescimento na cabeça da mandíbula? Não é só em rato, não. Não é só em macaco, não. Em gente também. Em crianças. E isso nós temos estudos controlados demonstrando há mais de 20 anos. Né? Então, vem comigo, nós vamos conhecer como é que a coisa funciona. Quantas vezes a mamãe e o papai já ouviram dizer que classe 3 é problema genético, que não há o que fazer e que o negócio é fazer cirurgia ortognática na fase de adulto jovem? Especialmente quando o pai da criança é uma odontopediatra e uma ortodontista, é difícil engolir esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu com o Eduardo, filho de odontopediatra, filho de ortodontista, procurou o tratamento para a classe 3 ainda na infância. E aos 2 anos e meio, esse tratamento foi iniciado com um procedimento extremamente simples, as pistas diretas em incisivos, que nós criamos no final dos anos 90. E aqui vocês podem ver o resultado 18 anos depois, uma estabilidade invejável, e é o que geralmente acontece.
No entanto, as pistas diretas nos incisivos são utilizadas em um determinado número de casos, em situações onde isso favorece a ação sobre a mandíbula, especialmente na mudança de direção de crescimento da cabeça da mandíbula. Em outras situações, a máscara de protração da maxila, com ou sem expansão rápida, pode ser o melhor recurso terapêutico que atenda às necessidades do paciente individual. É preciso ter critério para se escolher a aparatologia ou o procedimento que vai ser adotado na criança. E os critérios vocês aprenderão durante o curso. Quando utilizar a máscara, quando utilizar a pista direta nos incisivos e ainda quando utilizar os aparelhos ortopédicos funcionais. Como sempre, cada uma das técnicas, cada uma das formas de tratamento tem indicações, limitações e muitas vezes contraindicações também. É bom lembrar que os procedimentos clínicos hoje buscam a mais alta qualidade para os tratamentos realizados nas mais diferentes situações na área da saúde. O ideal é que nós tenhamos esses tratamentos baseados em evidências de alto nível. No entanto, como não existe isso, e eu citei para vocês agora há pouco, 90% das revisões sistemáticas são inconclusivas, nós temos que utilizar as melhores evidências clínicas que estão à nossa disposição, que estão disponíveis, sem deixar de levar em consideração o expertise, o domínio da técnica pelo profissional, sem o que nenhuma evidência científica vai se materializar na boca do paciente ou na face da criança. É preciso que a gente saiba, tenha o domínio da técnica, do know-how, sem esquecer o know-why, o porquê das coisas. É bom também levar em consideração as preferências do paciente individual. Juntando essas três situações, é que nós teremos a possibilidade de uma decisão clínica bem fundamentada em evidências, no domínio da técnica por parte do profissional e também dentro das limitações e das indicações que o próprio paciente possa ter. A partir daí, sim, poderemos ter resultados de alta qualidade e com estabilidade, o que é algo fundamental na maioria das ações na área da saúde. Falando em estabilidade, qual é a estabilidade dos tratamentos realizados na infância? Bom, vocês verão durante o curso casos com preservação e cataminese de 5, 10, 15, 30 anos, como o caso do Fernando que eu tratei em 1989. Uma estabilidade invejável. E o reencontro com ele foi, depois de 30 anos, foi muito feliz porque, além de ser um ex-paciente muito satisfeito e com estabilidade invejável, também é motociclista. E isso, de novo, me deixou duplamente feliz. Qual que é a importância do crescimento na criança? O crescimento crânio-facial. As imagens aí de Rákóczi e Petrovic sobre a mandíbula não deixam qualquer dúvida. A maior quantidade de crescimento que acontece na mandíbula humana é até a troca dos incisivos, quando a mandíbula apresenta cerca de 80% das dimensões que terá na fase de adulto jovem. As outras investigações em séries longitudinais demonstram também que aos 7 anos de idade, 75% desse crescimento já aconteceu. Se eu pretendo agir ortopedicamente, seja ortopedia funcional ou ortopedia facial, e ortopedia nada mais é do que guiar, orientar o crescimento, me parece mais lógico que essa ação seja no momento em que o crescimento é mais acelerado, é mais intenso e o que a evidência mostra é na infância, até a troca dos incisivos. Será que existe um surto puberal de crescimento que justifique aguardá-lo para corrigir classes 2, por exemplo? Bom, a literatura mostra que não. Infelizmente, o surto puberal de crescimento é a exceção na espécie humana. Nós temos, desde Bjork, nos anos 50 e 60, até os trabalhos de Bichara, Bushang e Rolf Perens, em 2000 e 2004,
mostrando que o surto puberal de crescimento em séries longitudinais, ele é a exceção, acontece em menos de 1/4 da população de crianças e pré-adolescentes. O crescimento é linear. Mais uma vez, se o crescimento maior acontece até a troca dos incisivos e depois disso, na maioria dos indivíduos, ele é linear, não me parece ajuizado aguardar um surto puberal de crescimento na mandíbula, que é a exceção e não a regra entre as nossas crianças e pré-adolescentes. Será que é possível modular o crescimento da mandíbula? Vocês ouvirão opiniões que sim e que não, mas as evidências demonstram que nós temos essa capacidade de crescimento não só na cabeça da mandíbula, mas também de remodelação na fossa mandibular do osso temporal, a partir da mudança de postura terapêutica nos casos de classe 2, até em adultos jovens aos 28 anos de idade, como demonstra Punchers em 1999, 2003 e 2005, né? Aqui, por exemplo, com ressonâncias magnéticas. Será que os nossos problemas de oclusopatias na infância são apenas sagitais e verticais? E os transversais? Como é que nós diagnosticamos no transversal? Como é que eu diagnostico desvios de linhas médias? Como é que eu diagnostico desvios mandibulares associados ou não a mordidas cruzadas unilaterais posteriores? Sim, é preciso de um diagnóstico tridimensional, onde os 3 planos do espaço sejam avaliados para saber o que é mover dente, o que é atuar sobre crescimento assimétrico e o que é atuar sobre desvios funcionais da mandíbula em diferentes tipos de masoclusões ou oclusopatias assimétricas. Classes 2, subdivisão, a gente trata todas da mesma forma. Classes 3, subdivisão. E as mordidas cruzadas? Todas elas está indicada a pista direta de planas, ou as pistas diretas de planas modificadas, ou as pistas diretas digitais? A resposta é não. E é preciso, mais uma vez, diagnóstico diferencial para saber quando aplicar um determinado recurso terapêutico. Falando em diagnóstico, cefalometria também se aplica à dentição decídua, mas não às cefalometrias que são aplicadas em pré-adolescentes. Criança não é um adulto em miniatura e, portanto, existe cefalometria específica para a infância. Por exemplo, a cefalometria Tolaro. Por outro lado, será que é possível a gente utilizar um trabalho fantástico de Laverne Petrovic, desenhado para adolescentes e adultos jovens, também na dentição decídua? Não perca esse capítulo no nosso curso online de 5 meses a iniciar no mês de março agora. Diagnóstico funcional é algo essencial. O simples fato de abrir e fechar a boca pode nos ajudar a identificar se existe um desvio funcional ou não numa situação de mordida cruzada unilateral posterior. A avaliação do ciclo mastigatório também pode nos ajudar a entender e a perceber se existe maior ou menor complexidade numa situação de maloclusão ou de oclusopatia com assimetria. Essa garota, por exemplo, com ciclo mastigatório invertido, mastigando do lado não cruzado, algo interessante que não é frequente, mas acontece. Além disso, a avaliação da deglutição, a avaliação da articulação de fonemas, observação da postura, tudo isso faz parte de um diagnóstico funcional que poderá facilitar o entendimento da oclusopatia, facilitar o diagnóstico, a elaboração de um plano de tratamento, uma estratégia de tratamento e, posteriormente, a identificação dos recursos terapêuticos apropriados para aquele paciente individual. Lembre-se que nós não tratamos da média da população. Quem está nas nossas cadeiras odontológicas é um indivíduo único, com características únicas, particulares e peculiares. E, portanto, é preciso que o tratamento também seja único, individualizado, personalizado, customizado.
E a análise funcional faz parte dessa avaliação. Bom, depois de fazer o diagnóstico, a primeira preocupação que nós temos, em geral, focados na ortopedia funcional dos maxilares, que é o cerne do curso de 5 meses, né? é o eixo, e logicamente a gente vai falar um pouco de ortopedia facial, é uma técnica ou várias técnicas de tratamento que também se aplicam muito bem à infância, assim como a própria ortodontia, como nós veremos a seguir. Mas em ortopedia funcional é essencial um diagnóstico funcional, um diagnóstico tridimensional, para saber o que é que a gente vai fazer com a mandíbula, numa mudança de postura terapêutica. Como é que a gente utiliza mordidas construtivas, jigs para fazer o escaneamento intraoral, enfim, tudo o que é preciso para dominar a mudança de postura terapêutica, que é a base do tratamento funcional. Aqui nós podemos observar um modelo digital onde a mudança de postura terapêutica levou à desoclusão dos dentes posteriores e, ao mesmo tempo, ao contato dos incisivos em determinada área. Essa criança era portadora de uma classe 2 com mordida profunda. E, portanto, a mudança de postura terapêutica precisa ser muito bem registrada, de tal maneira a partir para o recurso terapêutico ortopédico funcional mais indicado para aquele paciente individual. A comunicação entre o profissional da odontologia e o profissional do laboratório é essencial. Por isso, nós desenvolvemos um aplicativo muito simples, onde os diversos componentes do aparelho funcional já estão pré-desenhados, com muitas variações, e a partir daí nós vamos elaborar a prescrição, ou seja, nós vamos identificar cada um dos acessórios necessários à ação funcional ou mecânica para uma determinada oclusopatia de um determinado paciente. Esse recurso terapêutico, muitas vezes um aparelho ortopédico funcional, portanto, é prescrito de maneira individual. Não há um aparelho de livro que resolva todas as classes 2, nem as classes 3, nem as mordidas profundas. Essa comunicação envolve, além da determinação do tipo de aparelho, as características de cada um dos seus acessórios, em termos de diâmetro de fio, forma dos acessórios, pontos onde esses acessórios tocam ou deixam de tocar, enfim, toda uma prescrição individualizada e customizada. E vocês vão aprender a manusear esse aplicativo, que é muito simples, muito rápido e facilita muito a comunicação com o laboratório. Falando em laboratório, falando em aparelho, e como eu disse há pouco no slide anterior, né, os aparelhos de livro são todos muito bonitos, muito bem feitos, indicações, limitações, etc. Mas, para o paciente individual, eu costumo dizer que nós temos o aparelho Quimera. Quimera é um bicho mitológico, né, fusão aí, dependendo da cultura, cabeça de leão, cabeça de dragão, cabeça de cabrito com a cauda de serpente. Enfim, é uma mistura daquilo que cada um dos animais tem de melhor, de mais forte, de mais poderoso, né? E esse animal infernizava a vida dos gregos, até que Belorofonte, né, que na religião católica foi copiado como São Jorge que matou o dragão, Belorofonte matou essa besta. Bom, faz parte da mitologia grega, né? Mas quando nós juntamos os diversos acessórios de diversos tipos de aparelhos diferentes, com o objetivo de atender às necessidades do paciente individual e comunicamos isso ao laboratório, e o laboratório executa dentro da nossa prescrição, nós teremos uma fera para corrigir oclusopatias na infância. Lembrem-se da Quimera. É preciso ter um scanner intraoral para utilizar a odontologia digital? A resposta é não. Embora o scanner intraoral possibilite um conforto, a rapidez, evita aqueles vômitos, né, na cadeira e uma precisão invejáveis, é perfeitamente possível trabalhar com os diversos serviços de odontologia digital a partir de modelos de excelente qualidade que só são obtidos a partir de moldagens excepcionais.
O escaneamento intraoral é muito ágil, muito confortável, mais uma vez, muito preciso e evita, né, aqueles transtornos que volta e meia a gente vê, especialmente quando está trabalhando com crianças. A odontologia digital vai além das moldagens digitais ou escaneamentos intraorais. Por exemplo, o planejamento e a construção das pistas diretas para a classe 2. Usando aquele modelinho que vocês viram há pouco, com a mudança de postura terapêutica, vocês veem aí, nesse azul esverdeado ou verde azulado, o projeto das pistas diretas de classe 2. Essas pistas diretas, posteriormente, serão materializadas no nosso mundo real na forma de coroas para cimentação, de resina acrílica, de PMMA, um acrílico de alta densidade, né, de alta resistência, ou na forma de matrizes, de guias, para que esse planejamento seja transferido para os dentinhos da criança e, a partir daí, o tratamento possa ser iniciado ou possa ter o seu prosseguimento. As pistas diretas em PMMA são fresadas em blocos de resina acrílica. Já as matrizes, que vocês verão a seguir, transferem esse planejamento, mas com o preenchimento das matrizes com a resina fotoativada e com o condicionamento do esmalte, etc. Daí as pistinhas diretas são transferidas, o que poupa muito tempo, tá? E os odontopediatras sabem que uma criança hoje, para ficar numa cadeira odontológica 20 minutos, a gente tem que, muitos se vestem até, né, de palhaços, de fadas, etc, para tentar entreter a molecada, o que não é fácil. Mas com esse tipo de procedimento, a gente consegue acelerar muito, né? Esculpir essas pistas diretas em boca era questão de trabalho para 1 hora. Hoje, em questão de 10 minutos, nós cimentamos as 4 pistas diretas, nesse exemplo, para a correção da distoclusão da classe 2 na infância, aproveitando o período de maior crescimento que a mandíbula tem até a troca dos incisivos, quando atinge 80% das suas dimensões de mandíbula adulta. É possível trabalhar com pistas diretas e alinhadores ortodônticos na dentição decídua e mista? A resposta é sim. E os alinhadores são utilizados nas diversas faixas etárias e não vieram para substituir ou eliminar os brackets ou os próprios aparelhos ortopédicos funcionais. É apenas mais uma alternativa, que, como tudo, tem indicação, limitação e contraindicação. Não são todos os casos que a gente vai usar um aparelho ortodôntico, removível e estético e higiênico, como os alinhadores, e, de novo, vocês recordam lá atrás, nos casos de máscara, de pista ou de aparelho funcional, precisa ter critério, e o critério passa antes por um diagnóstico bem feito. Portanto, há situações que sim, as pistas diretas conjugadas com os alinhadores ortodônticos formam uma quimera maravilhosa para diferentes tipos de maloclusão, né? Mas, de novo, é preciso saber conhecer o procedimento e não simplesmente criticar e falar mal daquilo que a gente não conhece, que infelizmente acontece tanto do lado da ortodontia quanto do lado da ortopedia funcional, não é? Vejam essa criança, 4 anos de idade. Fundamental a aderência ao tratamento, isso em qualquer tratamento. E, no caso da criança, é fundamental que os pais participem do tratamento. Se os pais estiverem do nosso lado, o tratamento fica muito mais tranquilo quando nós precisamos utilizar dispositivos removíveis, como a máscara de protração da maxila, como os alinhadores ortodônticos, como os aparelhos ortopédicos funcionais, como os exercícios da fonoaudióloga e tantos outros recursos que podem ser utilizados na prevenção e no tratamento das oclusopatias, que afetam 3/4 da população infantil entre 3 e 6 anos de idade. Vejam que não é uma quantidade enorme de pacientes que apresentam a fissura lábio-palatina, né? Mas a odontologia digital permite que nós usemos os alinhadores de rebordo alveolar
para melhorar bastante a situação dessas crianças. Vejam a evolução de 15 dias até os 6 meses, quando foi realizada a queiloplastia, não só a melhora estética, mas funcional. Um alinhador ortodôntico utilizado no fissurado palatino contribui para a nutrição da criança, para a alimentação, uma vez que ele não fica só no rebordo. Ele também, como vocês estão vendo na mãozinha do bebê ali, ele envolve o palato e, consequentemente, veda a fenda palatina, o que permite a criança aleitar e ingerir alimentos com a maior tranquilidade. É uma outra aplicação fantástica que nós veremos também durante o curso. Bruxismo na infância é fisiológico? Bruxismo na infância tem cura? Bruxismo na infância, a gente usa placa miorrelaxante ou placa de bruxismo? Trava o crescimento? O que a gente pode fazer com uma criança bruxômana? Vamos ver também, né? Você participando do curso com a gente vai saber como e quando utilizar não só placas de bruxismo, mas também aparelhos ortopédicos funcionais para o controle do bruxismo. Bom, é um rápido painel sobre os assuntos que nós vamos discorrer, tem muito mais, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E, mais uma vez, eu quero convidá-los a clicar na bio, se você está no Instagram. A bio, de novo, é aquela fotozinha que a gente tem, né, que fica no alto à esquerda lá das postagens. Ou, se você quiser, tem o nosso site também, você pode entrar lá direto, www.ofmgribel.com.br. Ou se você ainda gosta de um contato, né, pessoal, alguém falando com você, não um robô ou um site frio, mas a Mônica, né, minha companheira de mais de 40 anos, vai lhe atender com todo carinho, vai responder a todas as suas perguntas e ansiedades, para que você, bem esclarecido, possa definir por participar com a gente desse curso totalmente online, mais uma vez, duração de 5 meses, com aulas aos sábados, sendo que também durante as aulas, né, nós teremos um horário reservado para a discussão de casos clínicos que você venha trazer para a gente discutir, lógico, dentro de um protocolo, né, de exames complementares e tudo que se faz necessário para que o diagnóstico seja o melhor possível, assim como o nosso planejamento e também a execução do tratamento. Depois desse curso, quem sabe você anima e, ao invés de ficar só na tela do computador ou do seu celular, você queira ver a coisa ao vivo e a cores, como nós fazemos há cerca de 25 anos, né, com as mini-residências, com pacientes exclusivamente em dentição decídua e início de dentição mista, em 3 cidades do Brasil, as 3 começando no segundo semestre de 2021, Cuiabá, Curitiba e BH. Fica feito mais esse convite e obrigado pela sua paciência, por ter me ouvido até agora. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.